amigos queridos da TV Nova Luz. Nós estamos no nosso programa Hashtag 43. É o nosso 43º encontro para estudarmos Leon Denis, o seu livro Problema do Ser, do Destino e da Dor. E o nosso programa, como vocês viram na vinheta, se chama O Ser, o Destino e a Dor. Este livro de Leon Denis foi escrito em 3 partes. Na primeira parte sobre o ser, na segunda parte sobre o destino e a terceira parte sobre as potências da alma e entre ela a dor. Já até o hashtag 40, nós terminamos todo o estudo do livro. Foi lindo, maravilhoso, uma emoção muito grande nos envolveu ao terminarmos os estudos. Mas estamos dando continuidade até o final de dezembro, né? Que nossas férias é em janeiro. Então, até o final de dezembro, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos, recordando as partes mais pedidas pelos nossos irmãos, que ficou alguma dúvida, alguma coisa assim. Na semana passada, nós recordamos o estudo sobre a morte, a hora da morte e como nos prepararmos para a morte. Se você ainda tem dúvidas sobre isso, volte lá, estude, mande para nós se ainda existe dúvida sobre a hora do nosso desenlace, porque a morte realmente não existe. Então, para iniciarmos o nosso programa de hoje, nós vamos fazer uma prece, como sugeriu o nosso irmão. Embora nós façamos a prece antes, porque sozinho nós não somos nada. Nós precisamos contar com os amigos espirituais para que nós sejamos instrumentos do seu amor, do amor de Deus, e o instrumento da paz do Cristo, né? Como ele disse, eu vos deixo a minha paz, eu vos dou a minha paz, não como o mundo vou lá dar. Claro, porque o mundo, a paz é a ausência de guerra. E a paz do Cristo é uma paz que precisa dessa guerra íntima para que a gente alcance a paz na nossa consciência, que é o tribunal da nossa vida, né? O tribunal de justiça da nossa vida é a nossa própria consciência que nós, como filho de Deus, alcançamos ao alcançarmos a consciência nominal. Então, vamos pedir a Jesus, querido Jesus, ajuda-nos, Senhor, para que as nossas águas dos nossos lares sejam fluidificadas pelos bons amigos espirituais. Que toda essa humanidade que nos acompanha nesses estudos, todos esses irmãos, eu digo humanidade porque cada um em si é um universo. Então, que todos esses irmãos que nos acompanham nesse estudo, Senhor, possam receber a fluidificação das águas da sua casa, de onde quer que ele esteja, e no seu copo particular de água, o mundo invisível, o laboratório do mundo invisível, possa trazer o medicamento de que ele necessita. Que assim seja, Senhor, esteja conosco, hoje e sempre. Graças a Deus. Então, vamos iniciar. Na semana passada, a gente recordou sobre a morte, já falamos, e hoje nós recordaremos importante estudo sobre as vidas sucessivas, porque como nós sempre repetimos que a morte não existe, e por isso Jesus esteve na Terra, para que a gente compreenda que morrer é ir por uma nova dimensão, é apenas, como diz Fernando Pessoa, virar a curva da estrada, né? Porque a nossa estrada continua, a nossa estrada é a vida em abundância. Nós fomos criados para o amor e a felicidade, e como disse o mestre, eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. E em cada existência, porque a vida é uma só, e nós temos múltiplas existências. E como diz Denis,
cada existência é um verdadeiro spa para a nossa alma, falando a linguagem moderna, porque em cada existência nós temos a oportunidade de refazer caminhadas equivocadas do passado através da lei da caridade. A caridade, que é a bandeira que os espíritos trouxeram, é o caminho mais curto para nós trabalharmos o potencial amoroso da nossa alma. Porque o alimento da nossa alma, como disse Jesus, é o amor. E aí a gente pede a vocês, cada vez que a gente pede, o nosso círculo virtuoso do amor se amplia. Hoje nós já somos 113 mil inscritos e vamos envolver muito mais pessoas nesse trabalho grandioso de progresso moral e espiritual através do conhecimento. A asa da instrução e a asa do amor. Então, através do conhecimento, nós vamos burilando a nossa alma, porque Leon Denis falou que a nossa obra-prima é esse corpo espiritual que envolve a nossa alma. A hora que o nosso corpo espiritual ou perispírito alcançar totalmente as energias da alma, alcançar totalmente as vibrações da nossa alma, que é pura luz, aí sim nós estaremos a caminho da perfeição, estaremos quase chegando lá, porque a gente nem imagina o que seja essa perfeição. Que Leon Denis também nos disse que uma parte da nossa alma nos pertence, mas a outra parte pertence ao universo. Só quando nós compreendermos o que seja o universo, ou seja, a casa de Deus, as nossas moradas, a hora que nós compreendermos isso, é que nós estaremos aperfeiçoados. Enquanto isso, nós temos que passar por essas múltiplas existências, por essas vidas sucessivas. Então, os espíritos trouxeram, meus irmãos, para nós os 5 princípios básicos, que nós não devemos dizer assim, eu creio nesses princípios básicos. Não, é dizer, eu sei. Consolidar a nossa fé é a fé raciocinada. Para a gente dizer, eu sei, nós temos que compreender perfeitamente tudo. Por isso é que Denis também falou, Denis não, aí foi Allan Kardec, né, quando ele deixou um projeto, que ele chamou de projeto 1868, é o projeto em que ele deixou esquematizado tudo o que nós deveríamos buscar para que o Espiritismo trouxesse realmente na sua íntegra e no seu entendimento maior os ensinamentos de Jesus. Então, esse projeto 1868, no seu primeiro capítulo, ele diz assim, se o Espiritismo, ou quando o Espiritismo for bem entendido e bem compreendido, ele deverá alavancar o progresso da humanidade. Como Leon Denis também se baseia em Kardec, que Leon Denis é o profeta da revelação, é o continuador também de Allan Kardec, assim como Gabriel Delane, Ernesto Bozano, Herculano Pires e tantos outros missionários dessa trajetória, dessa terceira revelação que precisa chegar ao coração das pessoas. Então, diz Allan Kardec, é preciso entender e compreender. Existe uma pequena diferença entre entender e compreender. Às vezes a gente pergunta assim, você entendeu? A pessoa, sim, eu entendi. Então aplique o conhecimento. Se não sabe aplicar, é porque não compreendeu. Para compreender, é preciso saber aplicar. E isso exige treinamento, né? Assim, quando a gente aprende raiz quadrada, a gente aprende toda a teoria. Hoje em dia nem precisa mais,
porque já está tudo resolvido, né? Você sabe a teoria, como que se processa a teoria, mas se você não aplicar, se você não treinar, você não vai compreender na sua totalidade. Então, quando o mestre Lyonês, quando Allan Kardec nos diz é preciso entender e compreender, nós necessitamos entender esses 5, apenas 5, entender e compreender os 5 princípios básicos da doutrina do Consolador prometido por Jesus, que nós, espíritas, aceitamos como, como se fora mesmo, ou seja, a doutrina dos espíritos, codificada por Allan Kardec, representa o Consolador prometido por Jesus. Porque ele, antes de deixar a Terra, assim como Allan Kardec deixou um projeto escrito, ele também treinou os seus discípulos, dizendo como eles deveriam proceder, e de 2 em 2 até as aldeias, pregando a Boa Nova, né, ensinando sobre a Boa Nova, e a Boa Nova se fundamenta nesses 5 princípios que nós vamos recordar agora, e que é necessário entender e compreender. Então, o primeiro princípio básico do Consolador é a certeza na existência de Deus. Como que nós vamos ter certeza que existe o Deus, o Deus que é Deus, né? Como pergunta Allan Kardec, que é? Porque que energia é essa? Que início é esse? Nós temos que ter a certeza. Como que a gente pode desenvolver essa certeza na nossa alma? É através de um axioma científico, em que os espíritos dizem: todo efeito tem uma causa. E se o efeito é inteligente, a causa há que ser inteligente. Isso é um axioma científico e a gente percebe que é mesmo. Vamos examinar, por exemplo, qualquer efeito, uma mesa que se constrói, ou uma casa que se constrói, ou um artigo que se constrói, tudo que o homem realiza é um efeito, mas que tem uma causa. De onde veio essa mesa, por exemplo? O que formou essa mesa? Tem até uma história muito bonita sobre o violino, por exemplo. Como que se forma um violino, né? Que Roberta Saggioli, o fundador da psicossíntese, conta essa história, que existia um poço que respondia todas as perguntas que se fazia a esse poço. Ele respondia, mas o poço tinha uma característica: ele conhecia a intenção do perguntador. Se o perguntador realmente estava desejando saber, então o poço respondia. É como a gente mesmo, né? Que quando você vê que a pessoa está perguntando porque quer saber, ou está perguntando porque quer debochar do que você acha da vida, ou quer ridicularizar a sua resposta, quem dera nós pudéssemos ter também essa intuição, né? Mas às vezes a gente tem e pensa, não vale a pena responder, ele está perguntando porque ele quer rir da minha resposta, quer debochar daquilo que eu estou dizendo, né? Assim, então a gente fica quieto, é melhor ficar quieto. Mas o poço respondia quando percebia a intenção do perguntador, né? Então foi um grande sábio lá e perguntou o que é a verdade. Porque foi a pergunta também que Pilatos fez a Jesus: o que é a verdade? E Jesus se calou, porque não adiantaria explicar àquela criatura, naquele livro evolutivo, o que é a verdade. Então esse poço falou: olha, você vai numa cidade próxima aí, e deu o nome da cidade, lá tem 3 ruas que se encontram, né?
E lá nessas 3 ruas, no encontro dessas 3 ruas, você vai ter um insight dessa resposta. E ele chegou lá no lugar marcado e viu um homem tocando um violino. Nossa, mas era um toque assim, de um inspirado, uma coisa tão grande. Estava tocando as 4 estações de Vivaldi, imagina que coisa linda, né? E o homem estava lá enlevado, em êxtase, tocando aquele violino. E aí ele ficou ali embevecido, né? E ficou pensando, será que a verdade é a beleza? Será que a verdade é a música? Ele ficou assim, pensando a respeito. Quando ele olha para um lado, ele vê uma madeireira. Quando ele olha para o outro, ele viu uma fábrica de arame. Quando ele olha para o outro, ele viu um artesão fabricando instrumentos. Aí ele, ele teve um insight. Aquela beleza ali estava sendo produzida, né? Porque aquele homem deve ter estudado muito num conservatório. Ao mesmo tempo, aquele instrumento que ele manipulava com tanta grandeza houvera sido feito por alguém que pegou uma madeira, trabalhou aquela madeira, pegou os arames, puxou aqueles fios do violino, pegou aquela palheta, né? Então, assim, ele percebeu que a verdade é uma síntese. Realmente a verdade é a beleza, é a harmonia, é um conjunto de conquistas. Então, a verdade que nós buscamos tanto está em todo lado. A verdade não está aqui, não está acolá, não está no Espiritismo, nem no catolicismo, nem na Umbanda. Ninguém tem a verdade total. Todos têm uma fração dessa verdade, porque a verdade é Deus. A verdade somos todos nós. É o Criador que é a verdade, o princípio de tudo, a inteligência suprema do universo. No nosso nível evolutivo, essa resposta é suficiente. E onde a gente encontra Deus? Aí nós vamos usar o Charles Chaplin quando diz, né? Quando eu olho a lua, que eu sou apaixonado pela lua, eu me inspiro numa noite de luar, né? Quando eu olho a lua, eu vejo a beleza de Deus. Quando eu olho o sol, consigo sentir o sol na minha pele, que a gente não suporta olhar para a luz do sol, a gente vê a grandeza de Deus, de Chaplin. E quando eu olho no espelho, eu vejo a obra-prima de Deus. É muito lindo isso, meus irmãos. Deus, que é Deus? Pergunta Kardec. E ele responde, dentro do nosso nível evolutivo de compreensão, é a inteligência suprema do universo, criador de todas as coisas. Deus é a verdade. Então, veja bem, esse é o primeiro princípio que nós devemos sempre pedir ajuda ao nosso Pai Celestial, a Deus, que Jesus chamou de Pai, nos aproximou de Deus como filhos. Jesus disse, eu não sou bom, bom mesmo é meu Pai que está nos céus. Imagina, se Jesus não se considerava, não se considerava bom, imagina nós, espíritos, nesse estágio evolutivo ainda, que não entendemos nada de nada, que estamos assim caminhando em direção à luz, né? Temos a luz dentro de nós mesmos e não acessamos, porque somos filhos de Deus, filhos da luz. Para que nós façamos brilhar a nossa luz, temos que desenvolver essas 2 asas da evolução humana, que Emmanuel chamou de amor e conhecimento, conhecimento e amor. Amai-vos e instruí-vos, disse o Espírito de verdade. Depois, no segundo princípio, que nós devemos entender e compreender, é a imortalidade da alma. É esse
princípio que nós falaremos, enfatizaremos nesse nosso programa. A imortalidade da alma e a pluralidade das existências são dois princípios interligados, porque a nossa alma é imortal. Nós não vamos morrer nunca, mas ela, através das múltiplas existências, revestida pelo seu corpo espiritual ou perispírito, ela vai granjeando conquistas e vai sendo burilada, vai sendo iluminada através do nosso próprio esforço. Então, as reencarnações são possibilidades. A reencarnação é a chave da nossa compreensão do sentido da vida. Porque se nós tivéssemos apenas uma existência, né, se nós chamássemos de vida apenas uma existência do berço ao túmulo, a nossa chance era muito pequena de aperfeiçoamento. Não faz sentido para a nossa inteligência, porque a gente precisa facear o nosso raciocínio, educar, ensinar a pensar, né? Não faria sentido para a nossa inteligência que nós, vivendo em vigília tão pouco, porque passamos 1/3 da nossa vida dormindo, é bom a gente lembrar, não faria sentido a gente não conquistar a perfeição numa existência só. Não faria sentido se não houvesse mais oportunidades, porque a gente sabe que tem árvore que vive 2000 anos, tem animais que vivem mais de 500 anos, como as tartarugas marinhas, né? Por que o ser humano viveria tão pouco nessa jornada evolutiva? Não faria sentido. Então, a reencarnação ou pluralidade das existências ou as vidas sucessivas faz com que a gente tenha certeza de que a vida tem noção de continuidade. Em cada uma das existências, nós conquistamos valores nas diversas escolas do mundo, porque aí vem o quarto princípio, pluralidade das existências, né? Assim, pluralidade dos mundos habitados. Então, nós estamos falando de 5 princípios: Deus, imortalidade da alma, pluralidade das existências, múltiplas existências, pluralidade dos mundos habitados. E o 5º princípio maravilhoso que o Espiritismo veio descortinar para a nossa vida é a comunicabilidade entre os filhos de Deus. Nós podemos nos comunicar uns com os outros, estando em qualquer das dimensões. Hoje, o celular, né, o iPhone, a internet, nos dá, assim, a certeza dessa possibilidade. Porque se nós estamos falando aqui para o mundo todo, que o mundo virou uma aldeia, né? Nós estarmos falando para o mundo todo através de um aparelho, por que no futuro não poderemos falar através de aparelhos também para outras dimensões? Meus irmãos, eu não sei você, mas eu acredito nessa possibilidade. Futuramente, nós teremos como conversar com os nossos queridos na dimensão espiritual, em qualquer dimensão que eles estiverem. Claro que, a princípio, essa comunicação vai ser mais próxima da nossa psicosfera, digamos assim, do nosso mundo. E, futuramente, a gente vai ampliando essa possibilidade. Aí, Denis, nesse estudo, ele também faz uma pergunta.
Por que que nós necessitamos nascer como criança? Por que que a gente já, espírito adulto, já não nasce num corpo adulto? Temos que ter uma infância prolongada, uma infância tão trabalhosa. Olha que coisa impressionante, entrar novamente no ventre de uma mulher. Essa foi a pergunta de Nicodemos lá atrás para Jesus. Nicodemos, mestre em Israel, saiu na calada da noite e foi perguntar a Jesus exatamente sobre isso. Como pode um homem já velho entrar novamente no ventre de sua mãe? É lindo isso, meus irmãos, porque até hoje as pessoas não compreendem esse processo do retorno. Para que nós precisamos passar pela infância terrena? Porque a infância terrena é a grande chance do nosso aprendizado, de nós renovarmos o nosso aprendizado. É claro que uma reencarnação não se faz muito próxima da outra, quer dizer, com exceção daqueles que precisam vir em expiação. Aí eles não vão ter muitas novidades para aprender, eles vão expiar. Mas a maioria de nós que estamos num processo de reparação, de reajuste, as nossas reencarnações se processam num período importante para que a gente venha reaprender tudo de novo. Reaprender não só as questões do conhecimento, como também as questões da moralidade. E a infância é o período propício para a consolidação desses novos conhecimentos. Porque quando chega na adolescência, que os impulsos do homem velho, quando a gente fala homem velho, é homem velho e mulher velha, que Paulo de Tarso falava, porque a gente, quando fala homem, a gente fala o ser. Então, na adolescência, o ser recebe os impulsos de escolhas feitas no pregresso. E aí confronta com a educação do presente. E se a educação foi esclarecedora, se a educação foi consolidada pelos pais nos valores certos, se a gente conseguiu iluminar aquele coraçãozinho desde pequeno, na adolescência, o seu embate vai ser muito mais tranquilo, né? Porque ele já encontrou respostas melhores na vida presente. É para isso que serve a infância terrena. É para isso que precisamos ligarmos-nos molécula a molécula a um novo corpo físico que se formará no ventre materno para nos dar essa oportunidade do aconchego, né? Do aconchego do adulto, para que ele nos mostre o caminho da nossa libertação moral e espiritual. Como devemos ser gratos aos nossos pais, por pior que eles tenham sido. Eles nos ensejaram essa oportunidade do recomeço. Então, em cada encarnação, nós burilamos a nossa alma, né? Denis tem uma imagem muito bonita que ele fala sobre Michelangelo, não vou cansar de repetir isso, quando Michelangelo fazia Pietà daquela pedra, né? Dali saía aquela escultura maravilhosa que é Nossa Senhora segurando Jesus, naquele movimento lindo do corpo humano e da fisionomia, é uma coisa linda aquela escultura. Ele, quando foi questionado sobre como ele fez aquilo, ele falou, a imagem já estava lá, eu só fiz desbastar, tirar os excessos daquela pedra, para que ela mostrasse a sua beleza, a sua grandeza. Assim também, Leon Denis faz uma analogia dizendo, o nosso corpo espiritual precisa desse cinzel, né? Precisa ser desbastado, retirado os excessos, as sujeiras que colocamos
na nossa mente ao longo das existências precisa ser libertado de tudo isso para que a nossa luz brilhe novamente e retornemos ao nosso Pai Celestial. E diz Denis, não há fatalidade, é o homem por sua própria vontade que forja as próprias cadeias, é ele quem tece, fio a fio, dia a dia, do nascimento à morte, a rede do seu destino. Tudo, absolutamente tudo, fica gravado no perispírito, e o nosso juiz é a nossa consciência. A que regras está sujeito o regresso da alma à carne, às atrações e à afinidade. Então, Leon Denis lembra também que a gente deve fazer amigos, como disse Jesus, até na nossa iniquidade. Porque o amigo, aquele que nós nos tornamos afins, esses é que nos ajudarão numa próxima reencarnação, porque as regras, né, da reencarnação, como diz Denis, é a atração e a afinidade. Os espíritos são atraídos por pensamentos afins. O amor é a força das forças, o vínculo supremo que nada poderá destruir. Quanto mais apegado à matéria, mais sofre a ação da gravidade. Então, quanto mais nós formos apegados a tudo que a gente pensa que tem, que a gente pensa que é, mais nós sofreremos a atração, a lei da gravidade. Por isso, meus irmãos, o nosso tempo já terminou. Essa recordação das múltiplas existências é importantíssimo na nossa vida. Vamos pensar sobre isso. Não vamos escolher porque a multidão escolheu, né? Não vamos caminhar junto se nós não raciocinarmos. Essa escolha que eu vou fazer agora é boa para a minha vida? Está dentro do meu projeto de vida? Vamos ficar atentos às nossas escolhas, aos nossos pensamentos, porque a lei da atração existe. O destino somos nós que estamos escrevendo com as nossas escolhas, porque a lei da ação e reação é uma lei, a lei divina e natural que Jesus nos enviou através do estudo dos espíritos, a lei do trabalho, a lei da afinidade, a lei do amor, a lei da liberdade, a lei da destruição. Todas essas leis é uma síntese, são uma síntese do amor do nosso Pai. Então, muita paz para todos e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.